livro O Importante é Viver. Capítulo 3. Você sabe de onde eu venho? A expedição dos Gutierres. Zé Padeiro e sua família chegaram ao Brasil na década de 20. Vieram como imigrantes. Seu pai, José Gutierres Novo, era líder de sua comunidade e alcaide de Jate, aldeia onde viviam na província de Granada. Banidos por problemas políticos, a Revolução Espanhola dos fascistas contra os comunistas e republicanos, onde o generalíssimo Franco despontava como um dos líderes com o apoio do líder italiano Benito Mussolini, o pai do fascismo. Viajaram cerca de 20 e poucos dias de terceira classe no vapor francês Aquitaine, amontoados juntos com malas e trouxas de coisas de uso pessoal. Pai, mãe e mais 4 irmãs deixaram sua terra natal, a Espanha, para fazer a América, como se costumava dizer na Europa. Desembarcaram no Porto de Santos em uma linda e ensolarada manhã de domingo, dia 12 de abril de 1920. Depois da parada do Porto de Gibraltar, no mar Mediterrâneo, última escala antes de navegar o Oceano Atlântico adentro, José Gutierres Novo e os membros de sua família pela segunda vez viram homens e mulheres da raça negra, o que causou estranheza, principalmente às crianças, que, assustadas, puseram-se a chorar. Além da língua estranha, o calor também era um agente inovador para eles. Acostumados que estavam com baixas temperaturas e, no máximo, com os ventos mornos que sopravam da África para Granada. Nada que se comparasse a essa alta temperatura dos trópicos, que deixava as crianças com falta de ar, além de queimar a pele das pessoas, deixando-as pretas. De Santos vieram de trem direto para a hospedaria de imigrantes, no bairro do Brás, em São Paulo. José Gutierres Novo, 34 anos. Sua mulher, Josefa Albertus Carrascosa, 32 anos. E seus filhos, Josefa, 11 anos. Trinidad, 9 anos. Francisca, 6 anos. Antônia, 2 anos. E José com apenas 1 ano incompleto. No dia 22, quarta-feira pela manhã, a família tomou o trem rumo à sua morada na fazenda Paudalho, com sede na cidade de Jaú, onde iria cumprir com um contrato de trabalho firmado após o desembarque em sua nova terra, onde estava depositada toda a sua confiança em busca de uma vida mais digna. Finalmente, Gutierres, sua companheira Josefa e seus filhos iriam conhecer seu patrão e o novo trabalho, onde permaneceriam por quase 10 anos, trabalhando duro do nascer ao pôr do sol, na lida com animais, fazendo serviços na roça, carpindo e colhendo o café. Foi aí, debaixo dos pés de café, que o ex-alcaide criou e educou seus filhos, dando-lhes condições dignas de vida. Porém, nem tudo são flores nesta nossa vida. 2 acontecimentos marcaram e muito a passagem da família Gutierres pela fazenda Paudalho. Francisca, com 10 anos de idade, sentiu-se mal quando carpia café e veio a morrer vítima de insolação, acumulada por infecção em uma espinha. Inadvertidamente, um farmacêutico da cidade havia espremido. Este mesmo farmacêutico, quando o pequeno Zé, com apenas 1 ano e 6 meses, estava com uma infecção nos olhos, pingou gotas de iodo pensando tratar-se de colírio, deixando como sequelas cegueira total em uma vista e a outra comprometida com pouca visão.
Os anos não demoraram a passar. Depois de quase 10 anos de vida no campo, foram morar na cidade. Nasceu Mercedes e montaram um pequeno estabelecimento de secos e molhados com recursos financeiros economizados durante os anos em Paudalho, onde nada faltou para sobreviver. A preservação cultural da terra natal colaborou para que a família conseguisse o capital, economia necessária para a compra do ponto, de mercadorias, balcões, balança, prateleiras e demais equipamentos para a instalação do armazém de secos e molhados. Somente nos 2 primeiros anos de Brasil, a família Gutierrez comprou, como compravam todos os imigrantes da colônia, fiado nos armazéns da cidade, marcando os valores das despesas na caderneta, tendo como fiador o patrão ou administrador da fazenda onde trabalhava. Paralelo ao seu serviço, nas horas de descanso aproveitava o seu terreiro e as ruas de café para plantar feijão, arroz, milho e hortaliças para o sustento dos seus filhos e da sua mulher. Nunca deixou de ter um porquinho caruncho e galinhas no terreiro de sua casa na colônia. Carne e ovos nunca faltaram para a família. Isso tudo de ameia com o dono da fazenda. Após o compromisso do trabalho na roça, José Gutierrez Novo abraçava uma nova função, a de mascate, vendendo roupas e armarinhos nas colônias das fazendas vizinhas. Por muitos e muitos anos, os conterrâneos e companheiros de trabalho viam aquela figura cansada chegar de charrete em sua casa na colônia, já altas horas da noite, e no outro dia de madrugada, lá pelas 4 da manhã, o agora camponês Gutierrez, com sua enxada nas costas, em direção ao cafezal, acompanhado de sua mulher e de seus filhos. Foi debaixo dos pés de café que muitos imigrantes criaram seus filhos aqui no Brasil. Era costume, na época, que o pagamento do vestuário e despesas com alimentos fossem feitos pelo patrão, geralmente a cada fim de mês, e a possibilidade de inadimplência nos pagamentos era nula. Todos os sábados, lá pelas 11 horas, a cidade ficava coalhada de colonos que chegavam das fazendas a cavalo ou nas suas carroças e se dirigiam para os armazéns de secos e molhados espalhados pelas vilas. Vila Ivan, saída das fazendas do lado de Pouso Alegre de baixo, Vila Assis, saída das fazendas do lado de Pouso Alegre de cima e assim por diante. Quando chegavam, iam direto molhar a goela, tirar a poeira da generosa terra roxa com cachaça de cana da melhor qualidade. Depois, acompanhado de uma cerveja bem gelada, pedacinhos de mortadela bem cortada, em quadradinhos salpicados de pimenta do reino e suco de limão galego, que eram generosamente deglutidos, enquanto enchiam os bornás muito bem feitos de sacos brancos de farinha com as suas despesas. Açúcar cristal, farinha, sal, macarrão, vela de sebo para alumiar e especiarias como pimenta do reino, canela em pau, erva doce, coco ralado, etc. Conservas em lata, sardinhas, manteiga, anchovas, azeite, massa de tomate, azeitonas, salsichas, marmelada, etc. Eram gêneros de primeira necessidade para se viver na roça, sem contar com o álcool para desinfetar machucados e o querosene para a lamparina que fazia a iluminação da casa. A lamparina era feita com uma garrafa com querosene, onde se punha dentro uma tira de pano enrolada e com a ponta para fora, onde se ateava o fogo. Era importantíssimo também um bom fumo de corda de Tietê, indispensável para as pitadas após saborear um cafezinho. Depois um pulo na selaria na beira do rio Jaú, ao lado direito da ponte, de quem se dirige para o centro da cidade pela rua Major Prado, para comprar ou consertar arreios gastos ou estragados.
ir no bazar para ver os últimos lançamentos em chapéus e casimiras, encomendar um bom corte ou peça de brim para fazer calças para o trabalho na roça. Logo em seguida, ao sapateiro para comprar uma botina ajeitada, daquelas de bico com chapinha de ferro na ponta e no salto, para não gastar muito o solado e mandar botar meia sola e salto na botina velha. Muitos colonos gostavam de fazer negócios na base de trocas ou barganhas, tendo como ponto de encontro o largo em frente ao bebedouro de água da cidade. Aí trocava-se carroças, cavalos, burros e até garruchas, muito usadas naqueles tempos. Por último, uma passadinha na barbearia, cortar o cabelo e fazer o bigode, jogar a conversa fora e contar umas mentiras de pescaria, de caçadas e do seu cachorro perdigueiro, sempre o melhor de toda a colônia. Depois de uma barba bem escanhoada pela Solingen, na mão leve do barbeiro, nota de rodapé Solingen, marca alemã de lâminas de muita qualidade e prestígio. Conta a lenda que um ferreiro chamado Wilhelm vivia na região de Solingen, perto de Düsseldorf, e o rei Nidhad o mantinha cativo para que não levasse embora da região o segredo de fabricar lâminas tão afiadas que eram capazes de cortar um floco de lã boiando na água. Depois de uma barba bem escanhoada pela Solingen, então, na mão leve do barbeiro, sair exalando água de cheiro do pós-barba pelo caminho de volta, pensando na folga do domingo, a missa das 10 na capelinha da fazenda, a macarronada com frango e um bom vinho, para depois do almoço com a mulher e os filhos. Conversar bastante dos dias felizes da terra natal até que o sono chegasse e merecidamente repousar em um profundo dormitar sobre o colchão de palhas de milho, até que os companheiros de jogos viessem buscá-lo para umas partidas no campo de boccia da colônia. Paralelo aos estalos das pesadas bolas na prancha de madeira e no bolim, escutava-se as discussões e os desafios em forma de xingamentos e imprecações no jogo de cartas de truco, as enxadas, as foices, os machados, os enxadões e os arados estavam no paiol encostados. Era o dia sagrado ao descanso dos guerreiros. As mãos calejadas agora não pegavam a ferramenta, mas as cartas do baralho, as bolas da boccia, a viola, a sanfona de 18 baixos e o copo de boa cachaça, de um bom vinho ou cerveja. Era domingo. Segunda-feira começava tudo de novo. Às 4 da manhã despertava e com água fria no rosto espantava a preguiça e depois acendia o fogão de lenha e punha a água para ferver. Enquanto a companheira preparava o café e o caldeirão com a boia para o almoço, ia até o paiol pegar as ferramentas de trabalho, facão, enxada, foice, enxadão e o machado. A faca de bom corte e de ponta fina já fazia parte da anatomia na cintura, não a esquecia mais, jamais, além de arma de proteção contra algum animal selvagem. Servia sempre para cortar algum galho de árvore ou descascar alguma fruta. Geralmente a caminhada era longa até o cafezal, onde antes de entrar no carrião de café, um bom sinal da cruz e uma Ave Maria era necessário rezar para a sua proteção de cobras e outros bichos. Já eram 6 horas da manhã e o trabalho era duro. Às 10 era a hora do almoço e a boia. Geralmente era ali mesmo servida fria e o café quase gelado. Às 4 da tarde, hora de voltar, catar galhos de árvores e ramos dos pés de café secos que serviam para o fogão a lenha. Era um ritual diário e não podia esquecer jamais. Fazia grandes feixes que transportava, equilibrando na cabeça até sua casa na colônia. Ao entardecer, às 6 horas da tarde, hora de Ave Maria, uma fervorosa oração pelo dia que passou, um momento para agradecer a Deus por tudo.
Mais tarde, na hora da manta da escuridão por chegar, o jantar em volta da mesa com a companheira e os filhos era sagrado, geralmente servido com a minestra, prato onde se retempera os alimentos que haviam sobrados no almoço. Requentavam-os misturando todos em uma só panela. Sopa de feijão e polenta com carne de porco frito, na própria gordura, em panela de ferro. A carne era conservada na própria gordura, geralmente dentro de uma tina de madeira ou barrica. Um macio e gostoso pão caseiro, de grandes dimensões, que se cortava preso colado ao peito, de massa bem cilindrada, acompanhava os demais alimentos. Um naco de salame ou linguiça frita na gordura, com 1 ou 2 copos de bom vinho feito também em casa. Ao anoitecer, a reunião com a companheira e os filhos, ao derredor do fogão de lenha, saboreando um café, era importante para os colonos de antigamente. Quase como um ritual, aí era cultivada uma verdadeira interação familiar. Os contos e coisas dos antepassados levavam as imaginações para as mais ousadas e fantasiosas aventuras, assegurando, sem outras maiores pretensões, a preservação dos costumes e das tradições de um povo. Era assim a vida nas fazendas dos colonos imigrantes. Foi assim que o Zé Padeiro, o sastre, foi educado, embaixo das regras tradicionais e dos costumes de antigamente, no tempo em que o pai repreendia com um olhar e quando a severidade permitida era imposta pelo respeito. O armazém de secos e molhados Gutierrez e companhia ficava na Rua da Polenta, saída das fazendas do lado de Pouso Alegre de cima, e muitos dos companheiros de Tarraco, como era chamado carinhosamente José Gutierrez Novo pelos amigos, vieram para prestigiá-lo, comprando por mês um estabelecimento recém-inaugurado, que passou a ser um grande sucesso no comércio da cidade. Seus antigos fregueses, do tempo de Mascate, também não deixaram de comprar do valente espanhol, que às vezes fazia demonstrações de força com jogos de braço ou levantando sacos de arroz de 60 quilos nos dentes. Tudo com a intenção de prender a atenção dos fregueses. Suas mercadorias eram da melhor qualidade e ficaram famosas: as sardinhas secas e em conserva, o salaminho, o vinho e queijos meia-cura, que o velho espanhol preparava com muito carinho para a sua freguesia. A fórmula era simples. Pegava-se um queijo fresco, besuntava-o com azeite de oliva e salpicava em suas bandas pimenta do reino e orégano, deixando-o curar em prateleiras de madeira de lei. Não passou muito tempo e o armazém tornou-se o ponto de encontro da colônia espanhola da cidade de Jaú e Redondeza, e um dos maiores e melhores do ramo. Dizem até que vinham de Bocaina, cidade próxima, para fazer as compras do mês e prestigiar a família Gutierrez, que, por tradição, ainda se conservava na liderança mesmo em terras estranhas.